meus irmãos e minhas irmãs. No livro A Subida do Monte Carmelo, São João da Cruz fala-nos de noites escuras. Ele as subdivide em noites escuras dos sentidos e noites escuras do espírito. O linguajar do santo, que foi teólogo, pois estudou teologia em Salamanca, é um linguajar escolástico e dependente do 16º século em que viveu e escreveu. Não é um linguajar mais nosso. Estas noites escuras de que fala ele precedem dias luminosos. Estas noites escuras assustam a muitos de seus leitores, mas somos obrigados a passar por uma noite escura. Somos obrigados, deixando a metáfora de lado, a nos despojar completamente de tudo deste mundo, para depois nos revestir de Cristo. Eu confesso que, lendo pela primeira vez este texto, achei-o bastante forte, quase inexequível. Mas depois, pensando melhor, cheguei à conclusão de que São João da Cruz, ainda que com o seu linguajar próprio, não fazia outra coisa senão inculcar-nos a vivência do mistério pascal de Jesus Cristo, ou seja, a vivência de sua morte e de sua ressurreição. São João da Cruz não tem, evidentemente, uma teologia do Vaticano II. Não fala de acordo com a teologia moderna e contemporânea, mas a substância é esta. Se fomos chamados a participar da glória de Cristo na eternidade, agora devemos padecer com Cristo. As coisas se tornaram mais claras para mim quando pude comparar o texto do santo doutor da Igreja com expressões tiradas das cartas paulinas, sobretudo as cartas aos Coríntios. Não quis saber de outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Na carta aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. Em outras epístolas, a vós é dado não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Assim nos reporta Lucas num de seus sermões nos Atos dos Apóstolos. Sofrer por Cristo. Que significa exatamente isto? Bem, em primeiro lugar, já a expressão pode assustar diversos espíritos não acostumados a ela. Sofrer por Cristo, em primeiro lugar, e buscando esta explicação nas fontes evangélicas, significa, com Cristo e por causa de Cristo, perder a vida neste mundo. Com outras palavras, sofrer com Cristo significa renunciar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir Jesus. Qual a cruz
a que se refere Jesus e os evangelistas. Não diria que fosse a cruz de qualquer sofrimento humano, pois este é o lote comum dos que creem e dos que não creem. Não pensemos que sofremos apenas nós que cremos. Os que não creem também podem sofrer angústias, podem sofrer depressões, podem sofrer doenças incuráveis, podem partir deste mundo bem mais cedo do que imaginavam, podem sofrer reveses na saúde ou na profissão. Isto é lote comum de toda a humanidade. Mas eu me refiro, sobretudo, àqueles sofrimentos que poderiam ser evitados se não fôssemos cristãos, se não fôssemos discípulos de Jesus. Exemplos práticos não nos faltam. Muitas pessoas se veem desmoronar o seu casamento, em pouco tempo arrumam outro companheiro, outra companheira, não se casam na igreja porque não podem, casam-se no civil ou nem aí, e uma grande porção, até mesmo de cristãos, agem desta maneira. Existem outros, porém, que por causa de Cristo, por causa da indissolubilidade do seu matrimônio, e nem sendo propriamente culpáveis do desastre da separação, preferem ficar sozinhos e levar uma vida sozinha, em solidão. Por quê? Porque sabem que uma segunda núpcia, um segundo casamento, não é permitido por Cristo. Não separe o homem aquilo que Deus uniu, e aceitam perfeitamente a indissolubilidade do matrimônio. Aqui está um exemplo bem concreto de alguém que carrega a cruz com Cristo. Ele não foi feito para viver sozinho, ele não tem propriamente uma vocação para o celibato, mas as circunstâncias de sua vida levaram-no a isto, e ele não renuncia à cruz com Cristo. Outros exemplos podem ser dados. Existem profissões que são incompatíveis com o cristianismo. Por exemplo, quem vive às expensas e por conta do comércio sexual. É claro que esta profissão é absolutamente imoral. Mas ainda que ele não tenha o que comer ou não tenha um outro horizonte, bem, se ele é um cristão profundo, ele rejeita esta opção, esta oportunidade, e pede a Deus que lhe abra alguma outra porta. Existem pessoas que rejeitam companhias porque são companhias más, porque são companhias que não levam a construir coisa alguma. Humanamente falando, mundanamente contemplando, parecem pessoas inofensivas, pessoas de bem, pessoas honestas, segundo os parâmetros deste mundo, mas não são pessoas que incentivam o bem. Pelo contrário, há pessoas, há cristãos que se afastam deste tipo de gente. E assim, cada um de nós poderia multiplicar para si e para os outros diversos exemplos de cruzes, de renúncias
a que nos dedicamos neste mundo por causa de Jesus Cristo. Deus nos prometeu, e aceitamos na fé, a maior de todas as recompensas que o mundo sequer sonha em nos oferecer: a divinização, como temos visto em meditações precedentes. Porém, agora exige absolutamente tudo e obediência. E muitas vezes este tudo, esta obediência, custam. Estes são aqueles que são capazes de entrar pela noite escura e assumir com coragem, com perseverança, sem reclamação, a cruz de Cristo, sem sacudi-la dos próprios ombros, a ver também se cai sobre o ombro daquele que está mais próximo. São João da Cruz vai além. Há almas tão desejosas de entrar na intimidade mais íntima de Cristo, que é a sua paixão, que rejeitam ou estão dispostas a se despojarem de qualquer consolação que Deus lhes possa oferecer neste mundo, até mesmo consolações que provêm de Deus. E assim querem se assemelhar a Jesus Cristo na cruz, que não teve nenhum apoio, que não teve nenhuma consolação, que não teve nenhum amigo, que foi por todos abandonado, até mesmo abandonado por Deus, como ele mesmo lamenta: meu Deus, por que me abandonaste? Estas almas, sabedoras de que participarão um dia da luminosidade da Páscoa de Cristo, desejam agora conformar-se em tudo neste mundo. A vós foi dado não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Cristo também. E aqui as pessoas se diferem enormemente umas das outras. Existem pessoas, e até mesmo cristãos, católicos, que rejeitam qualquer sofrimento, ainda que seja para manifestar o seu apreço e o seu amor a Deus. Rejeitam qualquer ideia disto e pretendem traduzir o cristianismo para um linguajar moderno e contemporâneo, como se ele estivesse em liquidação, como se ele tivesse que ser repensado, e não são poucas as pessoas que me dizem isto, em linhas modernas, para se ajustar às exigências do mundo. No fundo, querem esvaziá-lo do que lhe é próprio, esvaziá-lo do que lhe é essencial, para domesticá-lo, para mundanizá-lo. Há muitos que são ou estão dispostos a seguir a Cristo, desde que isso não lhes custe um centavo, desde que isto não lhes custe absolutamente nada. E pensamos novamente em todos aqueles e aquelas que rejeitam completamente as orientações da Igreja com relação à vida nos seus inícios, com relação à engenharia agora a serviço da vida no seu nascedouro. Pensamos em todos aqueles que rejeitam completamente as orientações da Igreja quando se trata de regular a moral sexual. Bem, eu não desejo absolutamente julgar estas pessoas.
apenas constato que não estão dispostas a seguir ou a carregar a cruz com Cristo, derramando elas também o seu sangue por Cristo. Não se identificam com Jesus crucificado, não se identificam com aqueles que com ele se identificaram, Paulo em primeiro lugar, e na esteira uma sequência de santos e santas de Deus, um cristianismo aguado, um cristianismo dourado, um cristianismo sem nenhuma exigência, um cristianismo quase que sem Cristo, porque o Cristo em que nós cremos é Jesus Cristo crucificado e completamente rejeitado e abandonado. É uma opção que fizeram. Lamentavelmente, o número destes não é pequeno. São capazes de contemplar os mistérios gozosos e gloriosos, mas não se toque nos mistérios dolorosos. São João da Cruz foi diverso de todos estes. Conta-nos a sua biografia bem elaborada, criticamente feita, que ele, acostumado a êxtases e revelações pessoais, certa vez, diante do quadro de um Cristo carregando a cruz, ouviu dele o seguinte: João, o que queres como recompensa de tudo aquilo que sofreste e renunciaste por mim? São João da Cruz não pestanejou. Ele não pediu nenhuma consolação neste mundo. Ele não pediu nenhuma graça especial, nem mesmo nenhum consolo de Deus. Senhor, que eu sofra e seja desprezado por teu amor. E recebeu a graça que pediu. Sofreu e foi desprezado como Cristo na cruz. São João da Cruz se uniu perfeitamente à cruz de Cristo, até o último dia, até a morte, ocorrida no dia 13 de dezembro de 1591, na cidade de Úbeda, na Espanha. Este sim bebeu o cálice do Senhor e se tornou amigo de Deus. Nós estamos no final de uma prática de exercícios espirituais. A pergunta que se faz neste momento só pode ser esta: você já sofreu alguma coisa por Cristo? Você já renunciou espontaneamente, livremente e com alegria alguma coisa por amor a Cristo? Você é capaz de carregar a cruz de Cristo sem reclamar, sem se lamentar, com alegria e indo ao encontro de outros que também carregam as próprias cruzes, tentando aliviá-los ou pelo menos consolá-los com esta mesma consolação que o faz destemidamente assumir a cruz de Jesus Cristo? Não é, repito, uma pergunta que se faz sempre. Também lamento que muitos pregadores não usem esta expressão ou não usem este linguajar com grande frequência. Tem medo de perder o auditório?
tem medo de perder as poucas ovelhas que lhe restam? Tem medo que elas fujam escandalizadas? Nós conhecemos o outro lado, conhecemos perfeitamente seitas cristãs que agem aqui no Brasil e que prometem todo o revés, todo o contrário desta meditação. Deus é riquíssimo, ouvi de um pastor eletrônico certa vez, e deseja que seus filhos sejam riquíssimos, não, porém, riquíssimos em sabedoria de Deus, não, porém, riquíssimos em graça de Deus, mas riquíssimos em dinheiro, riquíssimos em reais, riquíssimos em dólares. Isto pregava, isto é o anti-evangelho. E quem prega isto é o anticristo. Não há outra expressão para qualificá-lo. Ele tenta, por todos os meios, destruir a essência da Boa Nova, que é o mistério pascal. Deus não prometeu a ninguém neste mundo felicidade, dinheiro, vida fácil, comodidade. Não prometeu a ninguém que caminharia pelas estradas da vida sem ferir o pé em nenhuma pedrinha, em nenhum espinho. Isto não está no Evangelho. Isto pode estar em algumas páginas do Antigo Testamento, superadas pelo Novo Testamento, porque lá, como não se conhecia uma vida após a morte, se imaginava que Deus recompensasse a todos neste mundo com bens deste mundo. Mas, repito, esta visão foi perfeitamente superada no Novo Testamento. Jesus e Jesus crucificado deve ser para mim e para você uma escola, como foi para muitos santos, uma verdadeira escola onde nunca se deixa de aprender mais. O topo do cristianismo, o topo da montanha se vislumbra através do mistério pascal com Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ninguém espere participar plenamente do triunfo de Cristo sobrevoando pela Sexta-feira Santa, não assumindo nada do opróbrio de Jesus na própria existência. Agora, no final desta meditação, somos fracos, não temos força para tanto. A subida do Monte Carmelo é íngreme, e aqui somente aqueles que estão acostumados ao alpinismo espiritual são capazes de chegar lá em cima, enquanto nós olhamos e ficamos desanimados, não temos força para tanto. Mas esta força pode e deve ser buscada na oração, e não numa oração qualquer, na oração que se seguirá a esta meditação, uma oração silenciosa, uma oração prolongada. Não é preciso pedir a Jesus sofrimentos adicionais neste mundo. É preciso tomar cuidado. Não podemos presumir de nós mesmos, mas ao menos aceitar aqueles que nos são enviados pela própria vida e pela nossa própria opção radical por Jesus e pelo seu Evangelho. Não queremos ser membros delicados debaixo de uma cabeça coroada de espinhos.